Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. E hoje eu e minha digníssima juntos. A paz do Senhor, tudo bem? Então nós temos aqui um propósito de todos os dias lermos um pouco a Palavra de Deus. Todos os dias lemos leituras rápidas, 15, 10 minutinhos, fortalecendo a nossa fé em um ano. Teremos lido toda a Bíblia. É isso aí. Se por acaso você não está inscrito ainda, se você já segue este canal, mas não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e se você ainda não iniciou o seu plano de leitura anual, clique na playlist e inicie o seu propósito a partir do dia 1. Todos os dias Deus falará ao teu coração, à tua alma, fortalecendo a sua fé, a sua jornada cristã. Amém? Então agora vamos orar ao Senhor, vamos apresentar o nosso dia, nosso propósito e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Ore ao Senhor com fé e convicção, porque Ele se faz presente, Ele quer ouvir a tua voz. Ore ao Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e neste momento, Pai, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, Sim, pelo privilégio que é Te servir, que é ter a Tua palavra, Senhor Deus, em nossas mãos. Neste momento, Senhor Deus, nós convidamos a presença do Teu Espírito Santo para fazer essa leitura juntamente conosco. Sim, Espírito Deus. Santo de Deus, nos dá clareza, ilumina a palavra do Senhor, fala aos nossos corações, fala aqueles também, Senhor Deus, que estão em casa, que estão junto conosco, Senhor Deus, nesse propósito. Deus, nessa oportunidade também, Senhor, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero repreender, Pai, toda a seta do mal, Senhor Deus, contra as nossas mentes, contra os nossos corações, tentando colocar, Senhor Deus, em nós incredulidade, dúvida, Senhor Deus, repreende, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que a Tua presença permaneça conosco, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus, vamos iniciar hoje a leitura do dia 206, amém? Então abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Amém? Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, lendo na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. O reinado de Manassés de Judá começa assim. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez poste da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O cativeiro de Manassés e a sua oração. Versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus.
Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, e a entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. A morte de Manassés. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhes falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, está tudo escrito na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os locais onde edificou lugares altos e colocou postes da deusa Azerá, imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito na história dos videntes. Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon de Judá, versículo 21. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou diante do Senhor, como Manassés, seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Glória a Deus, dando continuidade agora no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A reforma religiosa feita por Josias. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Aserá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados do meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Aserá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O rei repara o templo, versículo 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maséias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo o Judá e Benjamim, e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junções e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína.
Esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos musicais eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra, em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Ilquias acha o livro da lei. Versículo 14. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: Tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Uda. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregada das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. Josias renova a aliança, versículo 29. Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para os seguir, guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Glória a Deus, leitura de hoje concluída com sucesso. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecer por esta rica oportunidade. Todos os dias o Senhor tem nos dado graça para estarmos na presença dEle e ouvir a sua palavra. Amém? Ore ao Senhor com fé e convicção, agradeça por tudo que Ele tem feito e por este momento. Soberano Deus, eterno Pai,
Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua grandeza, pelo teu amor. Senhor, obrigado pelas tuas graças que se derramam todos os dias sobre nossas vidas, mesmo sem merecermos, ó Pai. Mas aqui estamos, ó Deus, todos os dias buscando ouvir a tua voz. Ó Espírito Santo, nos ensina a te obedecer, nos dá um coração temente, um coração que te busca, que te ama. Ó Pai, obrigado por esta leitura. Continua nos abençoando com a tua graça. Abençoa a vida de cada um que se faz presente, as pessoas que ainda vão conhecer e participar desse propósito. Nos fortalece na tua presença, é o que te pedimos, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. E amanhã estaremos juntos novamente. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.